que é complicada na física, essa história de física quântica, né? Porque muita gente começou a pegar informações de física quântica e começou a deturpar para ganhar dinheiro. Não se esqueça, se uma pessoa fala, ó, eu manjo de física quântica, pergunta para ela, tu é formado em física onde? E tu é doutor em física por que faculdade? Porque se o cara não fez pelo menos um mestradinho, um doutoradinho em física, dizer que manja de física quântica é suspeito. É suspeito, né? Que possa. O cara pode aprender em casa, se quiser. Saca? Então, é suspeito. Por que chama quântico? Quântico porque a gente descobriu que a natureza, ela não é que nem a matemática. Na matemática tu pode pensar em qualquer número que vem na tua cabeça, né? Entre 0 e 1, quantos números existem? Infinito, 0, aí é só tu viajar, né? A natureza não é assim. A natureza ela não pode ter o tamanho que ela quiser. Um corpo não pode ter a massa que ele quiser. Ou ele pode ter uma massa de um certo valor, ou já pula para uma massa maior. Não dá para ter infinitos tamanhos de massa entre 1 kg e 2 kg. O corpo não dá para ter infinitos valores de massa. Porque os corpos são feitos de átomos. Ou seja, um corpo não pode ficar meio átomo mais pesado. Ou ele ganha um átomo, ou ele perde um átomo. Ele não pode partir um átomo ao meio. É isso que é quântico. Quântico é toda a grandeza que não tem qualquer valor, que tem de quantidades em quantidades específicas. Lembra de comprar bala na padaria? Encher minha mão de bala. Essa informação, o preço da bala, é um valor contínuo ou quantizado? Quantizado. Claro, é um múltiplo do valor da bala. Lembra? 15 centavos. A mulher fala, 37 centavos custaram as balas. Eu falo, errado, querida. Ou é 30 centavos, ou é 45 centavos, pois é uma grandeza quantizada, a palavra que eu acabei de usar. É que tu nunca usou na tua vida, por isso tem que estar ligado para repetir. Quantizada. Então assim, ó, quando eu vou interagir com a natureza, eu não posso ganhar ou perder qualquer quantidade de energia. Ou eu ganho um fóton, ou eu ganho 2 fótons, ou eu perco um fóton de energia. Já que a natureza ela é toda de quantidades em quantidades, a física que explica a natureza tem que se chamar física quantizada. Física quântica. Isso é física quântica. A quantidade de carga que nós acabamos de calcular dos corpos é uma grandeza contínua ou quantizada? Quantizada, por isso que inclusive o nome é quantidade de carga, porque é de valor em valor cheio. Ótima tua pergunta. Agora olha que bonito. Corpo nêutron. O que é corpo nêutron? Tem a mesma quantidade de prótons. Igual. Mesmo prótons e elétrons, mais técnico. Positivo e negativo igual, está de bom tamanho. Corpo neutro. Só que esse é lã de carneiro, lembra? E esse é vidro. Eu pergunto, lã de carneiro e vidro são feitos dos mesmos átomos? Não, para quem não sabe, vidro é silício, é areia derretida. E lã de carneiro, já que é uma matéria orgânica, é rica em carbono. Certamente se eu pegar esses caras que estão neutros e atritar, eu vou fazer um processo de eletrização. Lógico, eu atritei. Se um cara tem mais tesão por elétron do que o outro, o corpo que tem mais tesão por elétron rouba elétron do outro cara. Se o cara ganhou elétron, o outro perdeu. O que ganhou elétron ficou com carga negativa. O que perdeu elétron ficou com carga positiva. Então a primeira coisa que tu aprendeu, na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de sinais opostos. Não é legal tu decorar, tá? Atrito, opostos, atrito. Não, pensa. Corpo neutro, tesão por elétron, não tem tanto tesão por elétron, esfrega gostosinho, um cara rouba elétron, o outro perde elétron. Se um cara ganha elétron, já que elétron é negativo, fica negativo. Se o outro perdeu, fica positivo. Se tu ligar isso no teu cérebro de maneira lógica, tu saberá disso no leito de morte, daqui a muitas décadas. Se tu simplesmente decorar atrito, opostos, amanhã tu não sabe. Aprenda as coisas por lógica, não por decoreba. Eu posso ligar isso àquela brincadeira que fazem de pegar o balão e esfregar no cabelo? Claro. Choques no dia a dia, de tu tá caminhando, encosta na pessoa, meu Deus, tomei um choque. Isso é eletrização por atrito, né? Vai tirar a roupa no inverno, começa a escutar o estralinho, é uma eletrização por atrito, sabe? O cara que toma choque no carro, direto, vai desligar o carro, pô, tomei um choque, que merda é essa? O carro eletrizou por atrito, certo? No cabelo. Até no celular eu tomei. Isso pode acontecer. Cuidado, quando é um aparelho eletrônico ligado na tomada, é mais provável que seja falta do aterramento. Aquele choquinho do computador, que tu encosta ali daquele choquinho, é falta de aterramento, um pouquinho diferente. Agora olha só, se esse cara ganhou 3 elétrons, se esse cara ganhou 3, quanto que esse perdeu?
Claro. Se esse cara ganhou 1 milhão, quanto que esse perdeu? 1 milhão. Quer dizer que o módulo, o valor da carga é igual. Igual. Concorda comigo? Porque o N dos dois vai ser a mesma coisa, só que um perdeu, o outro ganhou. Por isso que se está neutro. Se eu falo que esse ganhou mais 3 coulombs, esse aqui menos 3 coulombs. Era o que deveria se responder. Mais 1 milhão de coulomb. Menos 1 milhão de coulomb. Entendesse? Eletização por atrito, mesmo sinais. Pronto. Mesmo módulo, sinais opostos. Tenta entender por lógica, porque decoreba não dura, já te avisei. Então aqui, ó, sinais opostos, porém, mesmo, o que é módulo mesmo? É o valor. É que as pessoas normais falam valor, ou a galera iniciada na física fala módulo, é outro nível já. Te juro, valor, módulo, outro nível. Fala, meu querido. Posso falar das elétricas? Pode. Basta tu ter o material adequado para atritar contra a minha roupa ou minha pele. E se for material adequado, ele vai roubar elétrons. Aliás, quais são os 4 átomos mais eletronegativos que existem? Os caras que são mais tarados por elétrons. Tinha um cara que lembrava, fiquei de cara na outra turma. Ah, é, porque o professor escreveu assim. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo pro hospital. Fui ontem No clube, cloro. Ah, clube. Pra mim tava bom já, ó. A de vocês ainda é mais. A decoreba de vocês é mais foda que a minha. Eu lembro só do fom. Fom, é fácil. Certo? O que é F? Fácil, né? Na verdade, eu confesso que tem uma namorada que ela. A apelido dela era Girafom. Te juro. Ficou fácil. Uma namorada dessa Girafom. Eu lembro Fom. Ó, galerinha, F de quê? Coitado, mas não. Oxigênio. Hidrogênio. Cara, esses caras são tarados por elétron. Não dá de passar com o elétron próximo do cara que rouba pra ele. Por isso que se usa flúor como bactericida da tua boca. Certo? Tu joga um pouquinho de flúor lá, o flúor destrói as bactérias. Vai lá e rouba o elétron das películas da bactéria e dissolve a bactéria. Morreu a bactéria. O problema é que tu bota muito flúor e começa a destruir o teu dente. Teve um animal aí no município de Santa Catarina, os caras da Casan erraram a dosagem de flúor. As crianças todas com as bocas manchadas com os dentes desmineralizados pelo flúor. Há um som de um animal desse. Cara, aí tem tratamentos para essas manchas, eu não sei, senão vou te confessar que eu não sei qual é exatamente o tratamento. Mas é possível que seja uma remineralização. É possível. Sei lá, na verdade seria equivalente a tu passar a pasta de dente nos teus dentes e deixar um tempão ela reagindo com flúor ativo ali. Não se deve fazer isso. Tá, mas eu usar continuamente, tipo, toda noite o flúor vai... Tem um problema, porque a fábrica de pasta de dente colocou partes por milhão adequada. Quando tu olha lá, não sei se tu gosta de ler embalagens, eu sou tarado, eu vou no banheiro e pego as embalagens e começo a ler, não tem nada pra ver. Tipo isso. Aí tá lá, 60 ppm de flúor. O que é 60 ppm? Partes por milhão, quer dizer que a cada 1 milhão de partículas da pasta de dente tem 60 partículazinhas de cloro só, de flúor. Entendeu? O problema seria tu usar um produto com uma quantidade maior de flúor, certo? E aí sim, imagina, tu vai estar tomando água entupida de flúor todo dia. Aí vai arrebentar os teus dentes a cada vez que tu entra em contato com a água. Né? Como isso acontece várias vezes ao dia, vai desmineralizar para valer. E vai pro organismo, né, também, nessa Sim, pode haver intoxicação com flúor, legal. Galera, tinha uma perguntinha aqui, né? Ô galerinha, olha só. Quando a gente junta um cara desse e é tarado por elétron, junto com um cara que não tem tanto tesão por elétron, só pra galera lembrar, na tabela periódica, os ametais estão por aqui, né? Os caras tarados por elétron, né? Aqui é famílias dos gases nobres. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Esses caras lá pro cantinho, tarados por elétrons são. Esses caras daqui, inclusive todos os metais, né, não têm apego a seus elétrons. Lembra disso? O cara mais eletropositivo, o cara que mais odeia elétron pela periódica é o frâncio, que fica aqui, né? Então, nem precisa ser tão distante. Pega um cara com tesão por elétron, outro que não gosta tanto, esfregou, o nome disso, eletização por sinais, mesmo ninja.
Vamos para a próxima? Vamos detonar o 3A? Vamos passar deles ou quer fazer? Eu sempre vou fazer isso. Deles para vocês e de vocês para eles. Porque eu quero que vocês tentem se matar de estudar um melhor que o outro. É. Aí vai ter uma promoção. Ó, na B nós estamos um pouquinho atrasados, não esquece. Agora eu quero isso aqui, só um pouquinho. Só para passar deles, aí depois pode falar, sobre vocês na física. Olha só, mas se ele roubar todos os elétrons, o que acontece com o próton positivo? Se for um núcleo de hidrogênio, vai ficar um próton, tu vê. É assim que se consegue próton. Pega hidrogênio, arranca o elétron dele. Sacou? Se fosse um hélio, e eu arrancasse os 2 elétrons do hélio, viraria uma partícula alfa. É isso que é uma partícula alfa, tu vê. É o núcleo de um átomo de hélio. Mas isso vocês vão discutir um pouco mais detalhadamente na química, certo? Ô galera, adivinha o que eu tenho que fazer para eletrizar por contato? Tem que botar em contato. Não, pois é, parece bobagem, mas às vezes é só esse tipo de ligação que precisa para matar a questão. Só que adianta pegar 2 caras neutros e botar em contato? Não. Quem que vai carregar quem? Né? Ou seja, eletrização por contato, eu tenho um sujeito carregado, pode ser positivo ou negativo, e um cara neutro. Aí se esse cara está neutro, mesmo número de prótons e elétrons, e eu tenho um cara entupido de elétron aqui do lado, ó, os opostos, os iguais, quer dizer que os elétrons em excesso estão se odiando e querendo sair, empurrando um para o outro. Se eles arrumar um lugar para fugir, eles vão fugir. Neutro e carregado com excesso de elétron. Encostei essas esferas metálicas e depois afastei-as. Esse que era neutro ficou como? Negativo, porque parte do excesso de elétrons desse corpo migrou para o outro. Então, se eu tenho um cara neutro e um cara com excesso de cargas negativas, após o contato, ambos ficam... É como uma contaminação. É como eu estar com gripe, encostar em ti e passar gripe para ti. Tudo bem? É muito lógico. Está neutro, está com excesso de próton. Portanto, está positivo. Encostei e afastei. Ambos positivos. Como que é ambos positivos se os prótons não podem se mexer de um átomo para o outro? Fácil. Esse cara que estava neutro perdeu o elétron para o cara que estava positivo. Diminuiu a carga positiva desse, porém continuou positivo. E esse que estava neutro e perdeu elétrons ficou positivo. No vestibular ele vai falar, ficou positivo porque o corpo positivo perdeu prótons para o outro. Falso. Cuidado com isso, hein? Ótimo raciocínio. E se um com mais elétrons e um mais prótons tocando? Se for a mesma quantidade de prótons e elétrons, 0. Tudo bem? Mas eu entendi a tua pergunta. Vou fazer uma pergunta relacionada à tua agora. Que a galera vai matar usando o raciocínio, hein? Olha só que legal. Esse corpo tem 6 coulombs positivo de carga. Cuidado, hein? 6 coulombs é muita carga, não se esqueçam. 6 coulombs é muita carga. Dava para matar uma galera aqui com uma descarga elétrica. Então cuidado, não se aproxime. Essa esfera aqui, ó, ela é idêntica àquela, metálica, mesmo tamanho, mesmo material, só que a carga dela é menos 4 coulomb, pode ser 1, homenagem ao amigo, menos 1. A pergunta é, após ter colocado as esferas em contato e separado elas, qual é a carga de cada uma? 2,5? 2,5? Por que 2,5? Não, fica 5 porque daí a outra 0 vai passar mais. 2,5? Porque a natureza não é preconceituosa como nós seres humanos. Só por isso. Porque nós somos preconceituosos, a natureza não. Eu não falei que era idêntico. Poxa, ao todo eu tenho quanto de carga? Mais 6 com menos 1. Já que as coisas são idênticas, a natureza não é preconceituosa, divide igualmente. Tudo bem para vocês? Era mais ou menos esse raciocínio, né? Ótima pergunta, garoto. Professor, se uma esfera for pequenininha e outra grande? Aí o cálculo é diferente, é delicado e eu preciso de mais tempo para te ensinar. Mas vou te ensinar. Mas se for uma esfera metálica grande e uma pequena, e eu encosto uma na outra, uma carregada, a outra neutra, quem que fica com mais carga depois do contato? A grande ou a pequena? A grande cabe mais. Pensa assim, a grande cabe mais. Certo? Tem a ver com o tamanho da superfície que ela dispõe para os elétrons ficarem sassaricando na superfície. Isso sim. Eu não entendi por que os dois tipos.
Não a questão, eu não entendi porque os dois ficam... Iguais. Não, tipo, positivo eu sei que é, mas com os dois ganham. Ah, entendi, tá. Porque assim, ó, esse cara tem excesso de próton, não é? Só que esse excesso de próton está no núcleo dele, as partículas positivas. Ou seja, esse cara ficou positivo não é porque as partículas do núcleo migraram para outro cara. Esse cara tinha excesso de elétron, que fica na superfície. Quando eu conectei um com outro, já que esse era positivo e esse era negativo, os opostos se... Esse cara roubou elétrons desse. Roubou elétrons o suficiente para a carga dele diminuir um pouco. E esse cara que estava negativo, ao perder os elétrons em excesso, ficou positivo. Eu perco elétrons que são negativos, fico com excesso de próton no meu núcleo. Mas aquele ali não ganhou, não deveria ter ficado negativo? Só não entendi isso. Mas é que ele não ganhou o suficiente. Ah. Ele ganhou um pouquinho só. Tanto que a carga desse aqui foi de 6 para 2,5. Abaixou 3,5. A carga desse aqui foi de menos 1 para 2,5. Aumentou 3,5. Os dois aumentaram 3,5 coulombs. Aliás, um diminuiu, outro aumentou. Mostrando que houve uma transferência de carga de um para o outro. Certo? É isso aí. Pessoal, não, peraí, quero ver. Quero ver tu matar essa. As 3 esferas idênticas. O senhor parece que uma que é maior. Não, teu olho é que está torto. As 3 esferas idênticas, como são idênticas? Uma com 6 coulomb, uma neutra e a outra com menos 3 coulomb. Uni as 3 esferas idênticas e as afastei. O que aconteceu? Mas eu não ensinei com 3, como é que tu sabe? Porque a natureza ela não é egoísta. Pois é, porque a natureza ela é igualitária. É isso aí, adorei, garoto. Então, ó, 6 com menos 3? 3 com mais 0? 3. 3 caras idênticos. 3 dividido para 3 na matemática profunda, 1 coulomb para cada um. Tudo bem até aqui? Fala, minha querida. Que os átomos... Eu prefiro, não é que esteja errado, mas é que eu prefiro, para não parecer que o átomo tem vontade, eu prefiro os opostos se atraem. Tu concorda que essa lei já bota isso dentro da ideia? Porque se tem um cara que é negativo, outro cara que é positivo, os opostos se atraem, eles vão querer trocar partículas. E aí uma hora vão se neutralizar. Então eu prefiro que tu lembre da lei de Dufay. Os opostos se atraem para justificar isso aí. Às vezes eu sou fã da teoria da evolução de Darwin, né? Primeiro porque eu desde criança tento absorver ela e sempre achei impossível. E quando meu cérebro foi ficando um pouquinho mais forte, eu fui enxergando. E fui vendo, caralho, como o Darwin é foda. E aí quando eu vejo o cara na televisão falar da teoria da evolução, e vem com aquela história, os bichos descobriram que se colocar um invólucro de água salgada em volta do óvulo, aí dava para colocar o ovinho fora da água. Ele estava falando do momento em que os bichinhos botavam ovinhos na água, tipo girino, e a galinha começou a botar ovo fora da água. O cara me descreve dessa maneira, dá para acreditar, que quando os bichos descobriram que dava para botar ovo, como se o bicho, dá para botar ovo, vamos evoluir. Pelo amor de Deus, ô senhor biólogo, não é assim. Surgiu um tipo de sapinho, vamos supor, que consegue colocar os ovinhos numa região mais seca do que outra espécie de bichinho. Eles vão ter mais chance de sobreviver na seca. E depois daquele sapinho nasceu um outro sapinho que podia botar bem seco, num lugar bem seco, e o girininho não morria, evoluía. Milhões de anos depois, existiam animais com a carapaça dura em volta do ovinho dele para proteger, né? Ou seja, não é que o animal descobre, é que as coisas vão ocorrendo muito paulatinamente e por isso a maioria dos seres humanos não consegue enxergar a evolução que ocorre e ocorreu no planeta, que explica a nossa origem, né? Que é maravilhoso. Pois não. A eletrização por contato tem que ser exatamente igual os dois, com a mesma massa, o mesmo material. Se não, pode ocorrer outra. Galera, não se esqueçam, em um coulomb tem milhões de milhões e milhões e milhões de elétrons. Por que eu estou tomando cuidado de falar que os corpos têm que ser idênticos? Porque qualquer diferença de tamanho de material pode alterar um pouquinho esse valor, mas eles não podem te questionar sobre isso no vestibular, começa a ficar muito técnico e apimentado. Mas vou fazer uma pergunta perigosa para vocês para ver como às vezes mesmo a matéria mais idiota pode ficar delicada. Imaginem vocês duas esferas... Professor, mas não existe que o que não existe no mundo
mesma coisa em massa. O volume muda, a consistência muda, o cheiro muda, o valor muda. Concorda? Não, é importante o que tu falou. Isso é importante. Agora, olha só pra gente fritar a mente um pouquinho. Esse cara tem 5 elétrons em excesso. Esse cara está neutro e eles são idênticos. Encosta e afasta. O que acontece? 2,5 elétrons, tu partiu um elétron ao meio. O elétron fica orbitando entre os dois. Tem calculador de Google. Mas eu afastei, como é que o elétron vai ficar orbitando entre os dois? Se agora que eu afastei e isolou. Mas ele Na hora tem que mais tu afastou, o elétron afinidade. ficou naquele que ele estava. O que tem mais afinidade? E aí eu, não, mas eles são idênticos. Mas ele no de cima ficou metade também, 2,5. Qual é a diferença entre aqui ter ficado 2,5 e aqui não poder ficar 2,5? Aqui é Coulomb, e um Coulomb desse está entupido de elétronzinhos. Meio Coulomb existe, meio elétron não. Tu viu como é sutil? A ideia do amigo está correta. Se eu faço isso uma vez, em um certo momento poderia aparecer 3 elétrons nesse e 2 elétrons nesse. Posso fazer de novo? Pode mudar ou pode não mudar, porque tem 50% de chance de o elétron em excesso ficar num corpo ou no outro. Olha que interessante, uma elipsação por contato onde os corpos não ficaram com a mesma carga. Natureza delicada. E no caso dos ímãs, mesmo entrando em contato, eles não se neutralizam? Ímã não tem nada a ver com carga elétrica, ímã é um bicho neutro. É outro processo interno que ocorre nele para ele ser ímã. É outro nível. Na verdade, eu vou te explicar futuramente que para um ímã existir tem que ter movimento ordenado de elétrons. A distribuição eletrônica, lembra de Linus Pauling? Lá 1s2, 2s2. A distribuição eletrônica é que determina se o material é ferromagnético, diamagnético ou paramagnético. Certo? E o ímã, então, a magnetita, né, um óxido de ferro especial, ele tem uma distribuição eletrônica lá dentro que faz a corrente elétrica gerar, internamente a corrente elétrica, né, gerar o campo magnético. Olha que loucura, a Terra é um grande ímã, lembra? Por isso que a bússola funciona, né? A Terra é um grande ímã porque no interior da Terra tem altas correntes elétricas circulando lá dentro. Que loucura, né, cara? Olha que legal. Então, cuidado. Ímã não é positivo ou negativo. Nunca existiu ímã positivo ou negativo. Ímã é polo norte e polo sul. Nós aprenderemos sobre o ímã. Parabéns pela colocação. Galera, ó. Que o ímã tem 2 pontos. Por que o ímã tem 2 polos? Ah, essa é uma pergunta delicada. Uma pergunta difícil de explicar sem a base de ímãs. Certo? A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Olha, não conta pra ninguém. Como essas aulas que eu já dei, eu já gravei todas ano passado, se tu não aguentar, tu vai lá na playlist do ano passado, Física C. Vai nas últimas aulas, não é nem Física C, é Física E. Vai lá nas últimas aulas e vai fundo, entendeu? Porque tu não tem que esperar os colegas para aprender. Não precisa esperar os colegas, certo? Galerinha, a colega, ela me perguntou sobre a questão 3 da página 64. Arrisca ela, arrisca essa página 64, essas 3 questõezinhas, pra gente resolver na próxima. Sim, sim, a explicação tá na apostila, é isso aí.